Adelson 7h38 na Bahia, segunda semana jurídica, 25 a 28 de abril. Onde vai ser, doutor Rodolfo Pamplona? Lá na gloriosa cidade de Teixeira de Freitas, minha Texas City, estarei lá com eles. É um prazer voltar. Eu vou fazer lá, vai ser um momento muito, muito legal, porque eu vou fazer lá duas coisas que me dão muito prazer. Vou lançar meu novo livro lá, é um Manual de Direito Civil, livro que fiz em parceria com meu amado irmão, Pablo Souza Galeano. É um volume único, sabe, um tijolo. Manual de Direito Civil. Quando Adelson Carvalho for estudar Direito, ele vai estudar com o meu livro. Por quê? Porque esse livro vai servir do começo ao fim do curso. É um volume único e está sendo muito legal, tendo uma receptividade muito boa. Eu vou lançar lá na região sul, especificamente Teixeira de Freitas. E vou fazer algo que é uma das coisas que me dão um prazer. Meu pós-doutorado foi sobre Direito e Arte. Eu vou fazer lá algo que eu preciso fazer em Salvador um dia, né? Mas que é uma palestra cantada. Eu também ensino direito de família, não é? E aí eu vou falar com eles, né, lá na região, sobre a evolução das relações de família no Brasil, do século XIX ao século XXI, mas através da MPB. É um negócio muito legal. Então eu vou explicar todo o sistema normativo que reprimia a mulher no Código Civil 16, que vai ser mudado a partir do Estatuto da Mulher Casada nos anos 60 e com a Constituição de 88. Explico tudo isso e aí canto Mulheres de Atenas, Emília e Amélia. Aí eu vou explicar como é que foi a evolução do desfazimento da sociedade conjugal, né, do Mas desquite, o senhor pode lançar aqui no nosso programa logo também. Sabe, né? Separação, desquite, o desquite e o divórcio. Aí eu canto Drão de Gil, Incompatibilidade de Gênios de Ficou João Bosco. Um Agora. Quem quiser aqui, canta aqui agora. Né? Há quando eu canto, só para falar de temas novos, a questão de multiparentalidade, sobre poliamor, né? Eu tenho dois amores que nada são iguais, mas não tenho certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores que nada são iguais, mas não tenho certeza de qual eu gosto mais. Doutor Rodolfo Pamplona, é ele o nosso entrevistado de hoje, juiz do trabalho, escritor e professor. Juiz do trabalho só tem federal, né? É sim, a Justiça do Trabalho é toda federalizada, toda ela, desde o seu início, né? Em 39, na verdade, a Justiça do Trabalho começou em 32 e 34, se tornou do Poder Judiciário de fato em 39 e na Constituição de 46, sempre federalizada. Doutor, assédio moral nas empresas, assédio moral, assédio sexual, tem muita queixa lá? Olha, esse é um tema fascinante, Adelson, fascinante. Por quê? E foi objeto das minhas reflexões. Minha tese de doutorado foi sobre assédio sexual no ano 2000, e depois eu fiz um segundo mestrado, um segundo doutorado, trabalhando no tema do assédio moral, né? E aqui são duas questões extremamente comuns na prática das relações, né, mas que tem tido, digamos, discussões ou visões diferentes das discussões na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque o assédio moral é um problema antiquíssimo, apenas com nome novo. Né? Quando eu dou aula sobre isso para os meninos na graduação ou na pós, eu fico brincando dizendo assim, olha, quem lia a revista em quadrinhos do Homem-Aranha, via lá Peter Parker sofrendo assédio moral do Flash Thompson. A ideia do assédio moral, o te pego lá fora, que a gente falava, aquelas coisas das brigas, a ideia do bullying é algo que já estava disseminado na sociedade durante muito tempo. Reconhecer como um problema que precisa ser combatido é algo de uma nova sociedade. Eu vejo meus filhos hoje na escola aprendem a ideia de combater o bullying, quando nós, que somos mais coroas, né, nós achamos isso normal naquela época. Então, o reconhecimento... Vou lhe pegar lá fora, me aguarde. E aguarde. Esse tipo de coisa... Tira a camisa aí que o senhor vai ver. Esse tipo de coisa que era muito comum no passado, ser reconhecido como problema, e quando você joga isso para uma empresa... Né? O indivíduo faz, por exemplo, uma campanha motivacional. Campanha motivacional é assédio moral? De jeito nenhum. A gente quer motivar o empregado. Mas quando a campanha motivacional, em vez de dar prêmio, né, pune o cara que não bate a meta,
Né? Eu já tive coisas do arco da velha. Você vai dizer, você vai dizer Cita que um é exemplo. piada. Cita um exemplo. Eu já tive indivíduo que, se não batesse a meta, você vai pensar que é piada. Não é piada. Ia comer um repolho inteiro. Que o indivíduo que não batesse a meta tinha que botar dentinho de Drácula, capa de Batman e servir suco de uva para os colegas, porque ele era um sanguessuga que tirava o sangue da empresa. Eu digo, isso pode ser engraçado, nós, entre iguais, conversando. Mas quando você vai falando subordinado fazer isso, o indivíduo que não batesse a meta tomava corredor polonês. Misericórdia. Eu tive um que o pessoal dizia assim, como eu falei, meu pai era catarinense, aí o indivíduo disse lá, na minha família, dizia, Pamplona, você que é baiano vai se divertir. Aí lá vem pedrada. Numa empresa lá em Santa Catarina, o indivíduo que não batesse a meta, tinha que botar shortinho de Carla Pérez e dançar na boquinha da garrafa. Peraí, rapaz, uma coisa é entre colegas, entre amigos. E esse sujeito, né? Aí a gente indo na malha da lei, acontece o que com ele? Aí o que é que acontece? Essa ideia do assédio moral tem gerado uma avalanche de ações de reparação por dano moral no seu trabalho. Coisa que não existia quando eu comecei como juiz em 95. Hoje a pauta é completamente diferenciada, porque aí as pessoas dizem, isso é indústria do moral, é loteria. Não, isso é tomada de consciência do cidadão. Pode acontecer pessoas que estejam abusando, e para isso deve haver denúncia, mas fora isso, é preciso combate. A tributação no Brasil, que é uma carga muito pesada, contribui, não é aqui querendo amenizar, né, o patrão que é mal pagador. Mas a tributação no Brasil também é uma carga que acaba qualquer cidadão? Eu não tenho a menor dúvida, e uma das coisas em que eu lamento, às vezes, os rumos dos debates no Congresso Nacional sobre a reforma trabalhista, é que o problema básico da reforma trabalhista não é a reforma trabalhista, é a reforma tributária. Por quê? Porque no Brasil, nós temos a folha de pagamento como base de cálculo de imposto. Cara, e isso é uma das coisas, está falando um juiz do trabalho dizer que os empregadores nesse país pagam uma quantidade escorchante de tributo. Meus amigos, para pensar, não é o direito do trabalho que onera, que torna custosa necessariamente a relação de emprego. É a quantidade enorme de tributação que é feita em cima, a ponto do indivíduo pagar por cada empregado que contrata, o valor equivalente de tributos, de acessórios, daquilo que se convencionou chamar de custo Brasil. Se há uma campanha que trabalhadores e empregadores podem andar irmanados, é a desoneração da folha de pagamento. Nós temos que pensar que, e isso é uma das coisas de um discurso que precisa ser incorporado. A gente não tem que pensar necessariamente em empregado e empregador como inimigos. A gente tem que pensar que, claro, eles são polos de uma relação com eletricidade social, mas o fato é que eles podem andar juntos para repensar, porque um não vive sem o outro. Uma das coisas que eu mais digo é, o direito do trabalho só funciona no capitalismo. Porque o direito do trabalho precisa da produção econômica e ele atua como um freio, não da atividade econômica, mas da exploração. Numa linguagem talvez meio filosófica, o direito do trabalho estabelece os limites da exploração aceitável, ou seja, as regras do jogo. Eu volto já com Pamplona. Quando é que uma pessoa nem está percebendo que está cometendo, digamos, um assédio sexual na empresa? Na verdade, isso aí é uma outra questão importantíssima, principalmente nesse momento em que se discute a questão da repercussão de determinados atos que foram noticiados aí pela imprensa em relação a determinado ator. Né? Por quê? Porque, na verdade, assédio, o indivíduo sabe. O problema é que é preciso entender o limite do que é uma cantada, ainda que seja uma cantada indesejada, do que é algo que limita a liberdade sexual de alguém. E isso que é preciso compreender. Porque o que é o assédio sexual? É o direito de dizer não. Ou seja, que você possa respeitar a sua liberdade sexual, a sua liberdade de se relacionar com quem você quiser, se quiser, quando quiser.
O que é importante perceber? As pessoas perguntam com frequência para mim, qual a diferença de uma cantada grosseira, de uma cantada mal dada, do assédio sexual? A discussão aqui não é só a delicadeza, mas sim a restrição. A restrição à liberdade sexual, à violência, o toque. Então, é algo que precisa ser feito. É claro que a gente tem que ter muito cuidado, e isso é algo que, toda vez que as pessoas dizem, olha, tem uma situação, as pessoas às vezes distorcem, né? Interpretam mal. Valem-se de inversões. Ontem eu fiz uma palestra numa determinada faculdade aqui e o diretor da faculdade chegou para mim e disse assim, olha, Pamplona, eu cheguei numa situação tal que eu lido com pessoas e eu não atendo alunas sozinho na sala. Sempre tem alguém lá, uma testemunha. Não, mas não tem jeito. Chega a aluna, eu chamo a secretária para assistir. Ela diz, mas é particular. Não, nada que você falar comigo não pode ser dito na frente da minha secretária. Sabe por quê? Porque às vezes o indivíduo vai lá pedir um desconto, pedir uma benesse. Não consegue. Não consegue e aí inventa alguma coisa. Olha aí. É um outro lado da moeda. Então, o senhor também está dando uma dica importante. É claro. Aí, então, o que é que acontece? Você vai para algum lugar sem algum outro tipo de presença de outra pessoa, alguma coisa, isso pode ser um elemento. Perceba que isso eu não estou de forma alguma distorcendo em relação a fatos que foram noticiados. Por quê? Porque quando o indivíduo faz em público, na frente de um monte de gente, isso aí ele está fazendo prova também contra ele. Porque eu estou falando isso, seja para o acusado injustamente de assédio, quanto para aquela que está sendo assediado ou assediada. Olha, evite ficar sozinho com o fundamental, deixe alguém perto. Por quê? Porque você vai ter uma testemunha. E isso pode facilitar um eventual processo. Tem alô aí pra gente finalizar? Rapaz, aqui Lu, lá da Flórida, está mandando aqui, rapaz, o programa, o negócio. Ricardo Maurício, professor fantástico lá da Faculdade Baiana e da Universidade Federal da Bahia, também está mandando abraço, né? Já recebi aqui o WhatsApp de Deus e o mundo, né? Aqui, a professora Virgínia disse, amei o alô ao vivo. Uhul! Uhul pra você também, minha amiga. Um abraço a todos. Aqui, doutor. Deixa eu dar só um recado aqui. Atenção aí, ouvinte da sociedade. Onde tiver Baianão Móveis, você pode entrar lá e dizer assim, foi Adelso Carvalho que mandou. Você quer comprar o quê? Quer comprar uma mesa de centro? Um painel de vidro? Quer comprar o quê? Um balcão? Hein? Para fruteira? Quer o quê? Conjunto de estofado? Entre no Baianão, diga, foi Adelso Carvalho que mandou, eu quero um descontaço aqui. Doutor Rodolfo Pamplona, juiz do trabalho, escritor, professor, comunicador, vai voltar logo, logo aqui ao nosso programa. Muito obrigado por mais essa vez, por mais aula de direito trabalhista e falando também de tudo que é tema no nosso país. Eu acho que é um serviço que nós prestamos ao cidadão. Adelso Carvalho, você é um indivíduo que, sem sombra de dúvida, presta um grande serviço ao cidadão e conte comigo e com todos os nossos colegas da Justiça do Trabalho e das universidades para aqui esclarecer o cidadão dos seus direitos em qualquer ramo. Nós estamos à disposição. Nossa missão é servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Pronto, tá aí. Juiz desde os 23 anos de idade e da Justiça do Trabalho. Um abraço, obrigado.